Os irmãos perceberam que eu coloquei hoje a melhor roupa, porque hoje é dia de batismo, dia de batismo. É o dia que nós, mais uma vez, somos lembrados da aliança do Senhor. Tem nada a ver com o dia de eleição, não. É o dia que a gente está aqui, concentrados mais uma vez e direcionados para aquilo que vem primeiro para a nossa vida. E como nós temos aprendido isso à medida em que estudamos a Escritura Sagrada, temos aprendido juntos, aprendendo mais e mais da Escritura Sagrada. E eu gostaria que vocês atentassem para a pastoral desse domingo, para que não aconteça mais nos próximos pleitos o que, de maneira muito triste, como pastor, eu vi durante toda essa campanha eleitoral. Crentes tentando ferir a consciência uns dos outros. Pastores que deveriam se envolver na pregação do Evangelho, que muitas vezes nem fazem o trabalho deles com afinco, escrevendo alhures na internet e chamando até mesmo os próprios irmãos de não crentes ou de diabólicos. Isso foi de muita gente, de muitos lados. E a realidade é a seguinte, irmãos, é que nós precisamos entender que assim como a compreensão da Escritura, ela é gradual, e nós vamos ver isso hoje de uma maneira muito aplicada, e que a compreensão, por exemplo, da fé reformada não pode ser forçada. Você não pode chegar e dizer, olha, aceite agora porque o que eu estou dizendo é verdade. Assim também acontece no que diz respeito a outras áreas da vida, política, por exemplo, que geralmente nos inflama. A realidade é que por mais que você brigue, você não vai conseguir mudar a mente de ninguém. Eu cansei, graças a Deus, porque hoje é o dia em que vai acabar tudo isso, e agora a gente só vai esperar 2016. Mas vamos aqui focar no eterno. Hoje eu acordei e ainda hoje recebi, como recebo sempre dominicalmente, mensagens de fé, mensagens de esperança, mensagens da palavra, um monte de mensagem de vídeo, de partido A, de partido B, de cristãos. Não adianta você agir dessa forma, até porque a eleição vai passar, e depois como é que você vai se relacionar com esse irmão? Fraternalmente, com sinceridade eu estou dizendo isso. Pastores com suas ovelhas ou com outras ovelhas que estão feridas pelo uso incorreto do cajado ou da aplicação do cajado. Portanto, irmãos, vamos focar e vamos lembrar, e aqui nós novamente vamos voltar para a Bíblia, e o livro do profeta Zacarias, e nós vamos perceber como é importante isto. Vamos para Zacarias capítulo 4, porque a realidade é a seguinte, é que se você está em Cristo, nada, nem mesmo alguma consideração ou palavra sem sabedoria de um irmão ou de um pastor que promoveu contra você, vai fazer com que você esteja no céu, e no dia lá no céu com ele, vocês vão se encontrar. E é importante que a gente não brigue aqui, mas que a gente discuta, que a gente coloque o que a gente pensa, mas não da maneira como tem ocorrido. Eu estou trazendo essa palavra pastoral para evitar que aquilo que este ano foi tão feio nas redes sociais, comece a entrar na igreja. Porque se entrar na igreja, aí vocês vão ver o cajado do pastor pesar mesmo. Eu reclamei até com razão em um dos domingos, porque mal terminou o culto, irmãos pegaram outro lá e já estavam, tá vendo o seu partido e tal. Eu disse, eu acabei de falar, quer discutir isso? Vá para fora da igreja. Mas por favor, aqui não. Aqui é o lugar da adoração, é o lugar da exaltação a Cristo. Aqui é o lugar onde a gente busca a sabedoria do Senhor para votar corretamente. Mas as consciências não podem ser feridas. Há algo maravilhoso e é doutrinariamente reforçado e fundamentado em nossas confissões, baseados na palavra de Deus, é que a consciência do homem ela é livre, cativa somente a Cristo. E essa liberdade de consciência, infelizmente, nesse pleito que se encerra, graças a Deus hoje, a consciência de muitos crentes foi ferida de maneira errada por muitos cristãos que não tiveram sabedoria nenhuma ao falar ou ao escrever. Lembrem-se que de toda palavra que nós dissermos, se chamarmos o nosso irmão de tolo, nós vamos prestar contas por isso. Isso é muito sério. Zacarias capítulo 4, nós temos aqui a quinta visão do profeta, ou a visão de Deus para o profeta, melhor falando. Nós não vamos, obviamente, estudar todo o capítulo 4 hoje, mas eu acredito que nós vamos chegar num ponto importante aqui, vocês vão entender por que eu fiz essa introdução, ou essa palavra pastoral antes da mensagem. Zacarias 4, do versículo 1 ao 14,
Eu peço a atenção dos irmãos. O que é que nós vamos ver aqui? A visão do candelabro de ouro e do vaso de azeite. A lição aqui é extremamente apropriada para o nosso tempo, porque o mesmo mover do Espírito nos dias de Zorobabel e Josué é aquele que ainda continua a mover a igreja do Senhor. Prestem atenção à leitura da palavra. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Senhor, fala ao nosso coração e nos ajuda a entender a Tua palavra. Renova a nossa força, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Anima, Senhor Deus, a alma do Teu povo e fortalece a Tua igreja, para que não desviemos o foco, para que não percamos de vista o propósito maior, máximo da igreja de Cristo, de viver e proclamar este evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, indo e pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos tem ensinado, nos tem ordenado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos apenas relembrar o que nós já vimos. Nós já vimos que as visões que Zacarias ele recebe da parte do Senhor, elas deveriam ser dadas aos 2 principais líderes do povo nos dias do retorno à terra e da responsabilidade de reconstruir o templo e edificar os muros da cidade de Jerusalém. Capítulo 3, nós vimos que a visão ela é direta e dada a Josué, lembrando que Josué foi separado, ele foi tornado limpo e puro, justificado por pura obra graciosa de Deus. Agora no capítulo 4 que nós vemos, quinta visão, a visão do candelabro de ouro entre 2 oliveiras, e o que é que nós percebemos aqui? O objetivo da visão é de incentivar e estimular a Josué e Zorobabel que continuassem a obra, que não desanimassem, que seguissem avante. Aqui nós notamos que o objetivo é mostrar a posição deles de pé diante do Senhor, como instrumentos nas mãos de Deus para a reconstrução do templo e para reestabelecimento do culto. Lembrem-se, o que acontece é que tudo aquilo que deveria ser remodelado ou reformado exteriormente simbolizava uma reforma necessária que deveria acontecer no coração. Por exemplo, nós temos o sinal da aliança no passado, a circuncisão. A circuncisão, ela tirava aquilo que o Senhor chamava de impureza do menino, a retirada do prepúcio, do seu aparelho genital, mas a mensagem espiritual era que fazendo isso, o Senhor separava o seu povo para que purificassem o seu coração.
Nós vamos ver diversas vezes os profetas dizendo: circuncidai, circuncidai os vossos corações. Aqui a ideia é a mesma. À medida em que eles estivessem reedificando o templo, reconstruindo a cidade, os muros da cidade, o Senhor então estaria reformando o culto. Notem bem, às vezes nós pensamos, e eu já falei isso algumas vezes aqui, talvez você ainda não tenha ouvido, que as reformas necessárias para a nossa nação, elas vão acontecer de cima para baixo. Não acontece assim. Como nenhuma reforma na educação, por exemplo, de um país, vai acontecer dos grandes centros acadêmicos para a alfabetização ou ensino primário. Tudo começa de baixo, tudo começa de uma base sólida que vai edificar um corpo ou edificar uma nação, um país. Então, o que é que nós precisamos observar? E aqui nós aprendemos muito bem com a história dos profetas. A reforma religiosa é que ia reformar a cultura da nação, tão machucada, imunda, misturada com valores assírios, babilônicos, medos e persas. A reforma religiosa, a reforma do coração, a devoção sincera a Deus, apresentada e revelada por meio do culto ao Senhor, que é a maior expressão de fé do povo de Deus, ia influenciar a cultura do povo e, consequentemente, os seus valores políticos. Então, irmãos, se não há reforma religiosa em nosso país, se não há pregação verdadeira, fiel do Evangelho, se não há a disposição da igreja de sair das quatro paredes e pregar o Evangelho, não esperem mudanças da cultura, não esperem mudanças da política. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já está apontando para um número expressivo de evangélicos em nosso país. Pelo menos 30% é o que eles estimam, mediante as pesquisas, de pessoas que se declaram evangélicas. Suponhamos que esses 30% fossem de fato evangélicos. Se esses 30% de evangélicos estivessem influenciando a cultura de seu país, se esses 30% de evangélicos estivessem influenciando a religião de seu país, consequentemente a sua cultura e a sua política, nós não estaríamos vendo aquilo que nós estamos percebendo hoje. Irmãos, não se enganem. Muitos estão bradando em nome de Deus e se considerando perseguidos porque estão optando por partidos A ou partido B. Mas, na verdade, quando nós olhamos o seu histórico, a sua história, o seu interesse, a sua intenção, era sempre ganhar mais e mais. Era sempre estar do lado de quem pudesse lhe favorecer. Então, esse não é o verdadeiro objetivo e missão da igreja, e principalmente a começar de seus líderes, por meio da pregação que transforma, e aí vai atingir todas as áreas da vida. Então, eles precisavam fazer isso, e a garantia era necessária de que o trabalho seria feito e de que o Senhor iria abençoar os pequenos começos, de que o Senhor iria terminar o trabalho que se iniciou com um grupo muito fraco. E aí como é que tudo começa? Vejam só, nós vamos notar que a linguagem no capítulo 4 vai apontar sempre para a dependência que Zorobabel, governante, e Josué, sumo sacerdote, precisariam ter no Senhor, na palavra do Senhor, e aí é onde entra a figura do profeta. Vejam só, a visão do candelabro, primeiramente ela é descrita, vocês já viram comigo a leitura dos versículos de 1 a 14. Caminhando um pouco mais, vejam só nos versículos de 1 a 7, o que é que nós aprendemos aqui? Hoje nós vamos ficar só nos versículos de 1 a 7, nós não vamos conseguir avançar mais, dada a brevidade do tempo que nós temos. Mas eu chamo vocês novamente para o texto, e chamo vocês para que leiam comigo, do versículo de 1 a 7. Vamos começar. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda.
Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Esse primeiro momento aqui, ou esses primeiros versículos do capítulo 4 nos ensinam uma lição que jamais nós podemos esquecer, que jamais devemos esquecer. A obra de Deus exige o Espírito de Deus. Para que executemos a obra que o Senhor nos confiou, nós necessitamos da ação do Espírito de Deus. Vejam só, a reconstrução dos muros. De quem era a tarefa? De Zorobabel. Parecia impossível aos olhos de Zorobabel, mas isso foi obra de Deus. Zorobabel, ele tinha que olhar além dos tijolos, além da argamassa, além da madeira e ver que era a obra de Deus. Deus mandou que ele fizesse isso. Assim acontece com a gente, irmãos, hoje. O serviço cristão, o testemunho do Evangelho, os atos de bondade, a liberalidade em doar, tudo isso são obras de Deus. Faz parte da missão que Deus confiou à igreja. E o que é que acontece quando nós confiamos no que Deus nos manda fazer? Nós seremos então sustentados e capacitados por seu Espírito. Agora, tem uma pergunta aqui que nós precisamos fazer. Todas as vezes que a frustração vem, ela se desenvolve. Todas as vezes que nós assumimos a tarefa, a obra de Deus por nossa força, todas as vezes que nós colocamos o esforço humano para pregar o Evangelho, a manipulação inteligente das mentes e dos corações, todas as vezes que nós fazemos a obra de Deus motivados e centrados no homem e não em Jesus Cristo, todas as vezes que faço isso, e realmente eu acredito que o trabalho é meu, então eu não vou para frente. Então eu facilmente me deprimo. Então facilmente eu me angustio. Se eu não consagro os meus filhos ao Senhor e entrego nas mãos do Senhor, eu vou entrar em desespero, porque o que eu começo a ver à medida em que ele cresce é a minha imagem, é aquilo que eu sou, é aquilo que o meu coração deseja, e eu devo orar e clamar ao Senhor para que Cristo mude radicalmente as suas estruturas, assim como fez comigo. É assim que também caminhamos, irmãos, como igreja. Nem todos avançarão no mesmo nível, nem todos compreenderão da mesma forma, mas todos devem ser ensinados e exortados e animados a não esquecerem que toda a obra de Deus exige a ação do Espírito de Deus. Se você tentar fazer isso por sua própria força, por seu próprio braço, realmente você vai dizer: é meu trabalho, e você não vai ter a bênção do Senhor. Com isso, o que é que nós aprendemos? Primeiro, nós devemos ter uma mudança quanto à visão de mundo. A visão de mundo, ela deve ser enxergada pelo crente, não como o ímpio enxerga. E aí é onde eu entro novamente e aplico novamente a realidade do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos usando armas carnais. Nós estamos usando as mesmas armas que aqueles que não temem a Deus usam, e fazemos isso por vezes para ferir o nosso próximo. Eu não estou aqui inventando nada. Eu não estou aqui inventando aquilo que nós por vezes experimentamos quando nós achamos que as pessoas precisam pensar como nós pensamos e fazer aquilo que nós achamos que é certo. A nossa visão de mundo precisa mudar. E quando a nossa visão de mundo ela muda, nós vamos entender que toda a obra de Deus, ela exige a ação do Espírito de Deus. É Ele quem faz a obra. É Ele quem executa a obra. Por isso, em segundo lugar, nós devemos ver toda a nossa vida à luz do Evangelho e vivê-la para a glória de Deus. Vejam comigo Colossenses capítulo 3. Marquem Zacarias e vamos olhar
no Novo Testamento, Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 16. Colossenses 3, a partir do versículo 16, nós vamos ler até o versículo 17. Nos primeiros versículos, reparem como é interessante a exortação apostólica. Nos versículos anteriores, melhor dizendo, do versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Agora o 16 e o 17, vamos ler. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eis o termômetro para a gente. Glorifica a Deus, vamos fazer. Não glorifica a Deus, não façamos. O que o Senhor nos mostra é que, habitando em nós ricamente a palavra de Cristo, a consequência natural então é que nós vamos ter uma visão de mundo que vai conduzir a nossa vida a ser vivida para a glória de Deus. Irmãos, façamos um retrospecto aí desse tempo que nós temos passado e sejamos sinceros, honestos, se em muitas coisas que falamos ou enviamos ou escrevemos, se o que fizemos glorificou ao Senhor. Se o que fizemos honrou aqueles que, por exemplo, se submeteram aos pleitos eleitorais. Há um mandamento muito sério na Bíblia que diz que nós devemos honrar as autoridades constituídas e, por vezes, nós temos agido como cristãos de forma extremamente desrespeitosa. Não é o pastor Alain que está falando, não. É Deus que ensina na palavra. Uma coisa é você discordar e outra coisa é você agredir com palavras, com comentários. E o Senhor, Ele mostra que nada disso descreve a visão de mundo bíblica, a visão de mundo que contagia, a visão de mundo que prega esperança, fé, amor, transformação, mas não pelo meu trabalho, mas pelas forças que vêm do Evangelho no poder do Espírito de Deus. Antes disso, vejam o capítulo de número 3, ou melhor falando, os primeiros versículos do capítulo de número 3. Nos versículos de 1 a 4, aqui nós temos a visão de mundo que deve direcionar a mente do crente. Vejam só. Portanto, versículo 1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você vai dar a César o que é de César. Você vai ser um bom cidadão, você vai exercer a sua cidadania como cristão, você vai fazer muito mais do que isso, você vai trabalhar além do que é necessário, porque você não faz pura e simplesmente, o meu horário cumpriu, eu vou embora. Eu faço o melhor. Você vai dar a César o que é de César e você ainda vai mostrar como crente que os seus valores são maiores do que isso. E no que diz respeito à obra de Deus, aí a Deus o que é de Deus é em primeiro lugar. Se você ressuscitou juntamente com Cristo, diz a Escritura, busque as coisas lá do alto onde o seu rei vive. Nós estamos colocando nos candidatos à presidência da República do nosso país o status de salvadores da pátria. Nenhum dos dois são, e nenhum homem será. O Rei e Salvador e Senhor de toda a terra se chama Jesus Cristo. É a Ele que o crente deve buscar em primeiro lugar.
E assim então ele vai honrar e temer ao seu rei. E assim então ele vai obedecer às autoridades constituídas enquanto elas forem obedientes ao rei. É assim que funciona. Notem bem: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Segundo lugar, versículo 2: pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Difícil isso, né? Não é difícil isso para a gente? É por isso que tem um domingo. É por isso que tem um dia do Senhor. É por isso que a gente não pode desprezar esse dia. É por isso que esse dia deve ser o mais importante, é o primeiro da semana, é o primeiro da agenda, é aquele que não pode ser desprezado jamais. Porque nós facilmente somos levados a pensar nas coisas que são aqui da terra. A pensar na morte, que é resultado da queda. A pensar nos rumos da nossa nação, que é algo aqui da terra, a pensar na economia, na inflação, na aposentadoria, no salário, tudo isso aqui da terra. E quando nós não pensamos primeiro naquilo que é lá do alto, nós esquecemos quem governa tudo e todos. Não se esqueçam, nós vamos votar, alguns já votaram, Deus já decidiu quem vai governar, ponto. Você vai espernear, vai ter mimimi nas redes sociais e aquela confusão toda. Deus já escolheu, ponto. Você vai fazer a sua parte, mas você não pode esquecer jamais. Se você não colocar as coisas do alto em primeiro lugar, você perde o foco, a sua visão de mundo se distorce, porque você não está vivendo para a glória de Deus. Versículo 3, porque você deve fazer isso e eu também. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Se nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, e a Escritura então diz, a nossa mente muda, e os nossos valores também, irmãos. Então, devemos ter uma mudança de visão de mundo. Segundo lugar, devemos ver toda a vida a ser vivida para a glória de Deus, Colossenses 3. Terceiro e último lugar, devemos aprender que a nós, quando Deus nos dá um trabalho para fazer, quando Deus nos confia a sua obra para que nós, como instrumentos, a executemos, Ele também nos fornecerá o poder do seu Espírito. Há um texto muito conhecido e que ele nos faz lembrar disso aí. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2. Versículos 8 e 9 nos lembram que a nossa salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Não vem de nós mesmos a fé é dom de Deus, a fé não é de todos. A Bíblia diz que a fé é dos eleitos de Deus. Então, tira o mérito total do homem. O homem não tem força nenhuma para ser salvo e muito menos para fazer a obra de Deus. Por quê? Versículo de número 10 diz, versículo 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie, a glória é de Deus. Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados para as boas obras. Então, se Deus nos confia, se Ele nos comissiona, se Ele nos dá um trabalho para fazer, Ele também nos fornece o poder do Espírito. Mas recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder para testemunhar, o poder para fazer a obra de Deus, ela vem do próprio Senhor, do próprio Deus. Eu quero finalizar, lembrando então, nós vamos depois considerar ainda mais capítulo 4, os detalhes que vão nos chamar a atenção. Eu quero considerar então, nessa mensagem inicial do capítulo 4, Zacarias 4, voltem para lá, o versículo 6, para a gente aqui então encerrar. Versículo 6 nos mostra com a mensagem, não por força, que
do ponto de vista humano, sempre nós vamos considerar a nossa mão de obra insuficiente. Do ponto de vista humano, nós sempre vamos achar que não teremos capacidade para realizar a obra. E aí é onde entra uma grande questão. Às vezes nós esperamos muito dos governos. Claro, os governos têm as suas obrigações. Mas nós, como crentes, temos esperado muito dos governos e não temos apostado, ou melhor dizendo, apostar não, que essa palavra ela não deve nem ser mencionada por nós, né? Nós não investimos, nós não acreditamos, nós não cremos nos pequenos começos. E sabe por quê? Porque está aqui a visão clara do que nós temos feito. Aqui está a visão clara do que a igreja tem desempenhado. Se eu dissesse que nós já fizemos o bastante, eu estaria sendo leviano, mentiroso. Se eu dissesse que o que nós já fizemos é suficiente, eu iria negar aquilo que o Senhor nos disse. E o Senhor nos ensinou: fazer discípulos de todas as nações, irmãos, é conquistar o mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? E aí nós pensamos às vezes assim: não, mas a Igreja Presbiteriana de Aracaju tem pouco recurso. Nós não confiamos que os pequenos começos, eles são sustentados e abençoados por aquele que diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Foi a palavra para Zorobabel. Quem disse isso? O Senhor dos Exércitos. Nós nos esquecemos que o Senhor mesmo, na visão de Ezequiel, mostrou que pelo vento da sua palavra, o poder da sua palavra, ele traria mortos à vida, de ossos secos ele montou um grande exército. Nós temos esquecido que o Senhor, por seu Espírito, ele governa cada detalhe que pode servir para atender a glória de Deus e fazer a obra de Deus. E aí, irmãos, nós nos esquecemos que tudo isso só será possível se nós começarmos a entender que a palavra de Deus ela deve habitar em nós, mas não é só de domingo não. Ela deve habitar ricamente. Que nós devemos nos encher do Espírito, pequena medida não, isso deve transbordar. Nós precisamos acreditar e entender que a obra de Deus nos chama a um envolvimento maior do que a escola dominical, maior do que isso. Nos chama ao envolvimento de nos preocuparmos com as realidades que nós estamos vendo aí, e nós estamos dizendo porque o governo A não faz, porque o governo B não vai fazer, porque o governo C vai fazer, porque o governo D jamais fará, e a gente não faz nada. Percebam, é nós que devemos começar. Se queremos mudar uma nação enquanto Cristo não vem, precisamos primeiro investir na vida religiosa e piedosa e consistente das famílias. Não parando aí, vamos começar a investir e a mudar e a influenciar a cultura do nosso país. Boa música, boa literatura, boa moda e, consequentemente, nós então teremos gente crente preparada para desenvolver os serviços públicos da nação. A falta de fé que nós temos nos pequenos começos nos leva muitas vezes a desacreditar, a esquecer que é o Senhor que está por trás de tudo, que é o Senhor que dá forças e controla tudo, e que todas as vezes que a gente age como os crentinhos fajutos, como aqueles que dizem que são cristãos, mas negam o nome de Cristo, como aqueles que se dizem cristãos, mas chegam atrasados no trabalho, mentem para faltar trabalho, não trabalham corretamente, não pagam o salário justo do trabalhador, oprimem o empregado, são péssimos pais ou péssimos maridos ou esposas, filhos desobedientes. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos negando tudo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E os pequenos começos, eles são abençoados por Deus, porque Ele mesmo fez Gideão lembrar que de um grande exército, ele tiraria apenas 300 homens para derrotar um exército imenso. Ele faria o povo de Deus jamais esquecer de que 120 pessoas reunidas em Jerusalém
pelo sermão poderoso de um homem usado por Deus e a palavra que veio de Deus, em um só sermão, no dia de Pentecostes, mais de 3.000 se converteram. Pequenos começos. E nós temos desprezado estes começos pequenos, e nós temos nos esquecido de que a nossa confiança deve ser depositada no Senhor, e não nos governos, não nos homens. E nós precisamos, irmãos, despertar e fazer sempre mais, achando que o que nós estamos fazendo é insuficiente, marchando e entendendo que nós precisamos crescer, avançando e sabendo que conquistar o mundo para Cristo é fazer muito mais do que aquilo que nós estamos perdendo ou gastando tempo em redes sociais ou em discussões que muito mais ferem irmãos do que promovem a glória de Deus. Vocês podem me perguntar, pastor, se eu sabe quem vai votar? Eu sei sim, não vou dizer a você não. Mas vou fazer a minha parte, tendo consciência de que como homem cristão eu preciso fazê-lo. Mas não se esqueçam da palavra desta manhã. Eu vou lá, vou votar, vou escolher o candidato, mas crendo e crente de que o Senhor já escolheu o futuro governante da nossa nação, porque Ele soberanamente governa e conduz os passos de seu povo. Vamos orar. Te exaltamos, Senhor, por Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos faz lembrar que não é por força nem por poder que o Teu reino avança, mas é pelo Teu Espírito. E é na força do Teu poder, Senhor, que nós devemos marchar, seguir adiante como crentes, entendendo, ó Senhor Deus, que a nossa visão de mundo tem sido distorcida quando nós invertemos as prioridades e esquecemos de buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, onde o nosso Rei vive. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos e aprendermos com todo esse processo que se finda hoje, as eleições em nosso país para presidente da República. Que não depositemos a nossa confiança nos homens, embora tenhamos a nossa preferência pessoal, tenhamos feito a nossa análise, acreditemos que naquele em que vamos votar ou já votamos é o melhor para o nosso país. Mas não nos esqueçamos, Senhor, que Tu tens os governos em Tuas mãos, que Tu diriges os corações dos homens, e como ribeiros de águas nos diz a Tua palavra, ó Senhor, assim é o coração do Rei nas mãos de Yahvé. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja e fortalece a Tua igreja, para que não despreze os pequenos começos, para que não considere que aquilo que já foi feito basta, mas dá-nos ânimo para não esperar por ninguém, mas fazer a obra que o Senhor nos confiou. E esta obra começa quando nós promovemos a verdadeira reforma da religião, nos corações, nas vidas, pregando a Cristo e este crucificado, e consequentemente aplicando este evangelho que muda todas as áreas da vida, para a família, para a igreja, para um povo, para uma nação. Faz-nos lembrar, Senhor, que nós devemos ser movidos ou buscar este mover do Espírito e direção do Espírito, crendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.